Fiquei curiosa e interessada em saber sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Pesquisei sobre o assunto, mas não consegui entender. Peço, se possível, nos ajude a entender melhor essa passagem bíblica. Gratidão sempre a todos vocês. Existe um livro bem fininho de Cairbay Schutel chamado Interpretação Sintética do Apocalipse. É bem fininho mesmo, e deve ter umas 60 páginas. Nessa obra, nosso querido Cairbay Schutel analisa a questão do Apocalipse em si. E tem umas outras obras mais modernas, mais robustas. Eu até recebi uma grande ali. Não vou mostrar porque não sei, não li toda, não posso validar a obra que eu não li toda, né? Mas tem obras hoje, Apocalipse, segundo o Espiritismo, e nesse livro que é apresentado por Cairbay Schutel e que é secundado por uma série de outros estudiosos, há muita convergência sobre esses cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse, eles estão, se não me engano, no capítulo 5 ou 6 do Apocalipse, estão os primeiros 4 selos. Quando começa a abertura dos selos, quebra-se o primeiro selo e sai um cavaleiro branco. Quebra um segundo selo e sai um cavalo, vou chutar, amarelo. Quebra o terceiro selo, sai um cavalo preto, estou chutando. Quebra o quarto selo, sai um cavaleiro no cavalo vermelho. A ordem eu não sei, mas é branco, amarelo, preto e vermelho. Cada cavaleiro desse representa um período de sofrimento da humanidade, uma dor que a humanidade passa. Um deles é a morte, o outro é a guerra, o amarelo eu sei que é a fome, e o branco é o cavaleiro que eu já vi interpretações diferentes sobre o primeiro cavaleiro. Alguns dizem que o cavaleiro branco é o anticristo, e outros defendem positivamente o cavaleiro branco, dizendo que ele é, na verdade, o bem. Ele representa ali o cordeiro, né? Figura de Jesus. Eu já vi posições contrárias em relação a isso. Mas é muito claro que o cavaleiro vermelho, se não me engano, é a guerra, o cavaleiro negro é a morte, o cavaleiro amarelo é a fome, e o cavaleiro branco é o anticristo, ou o cordeiro, não sei. Depende da interpretação. E eles seriam representações míticas de grandes dores que a humanidade passaria, para dizer o seguinte, que a humanidade atravessaria no curso da sua longa jornada, do período em que o Apocalipse foi escrito até o final da transição planetária, períodos de dor marcados por fome, que a humanidade já teve vários episódios de fome, inúmeros episódios de fome. Episódio de guerra, meu Deus, quantas guerras a humanidade já teve e está tendo hoje no planeta, 2000 anos praticamente depois da publicação dessa obra. Fome, guerra, morte, isso tudo como sendo representações negativas daquilo que a humanidade vai passar, como se fosse assim, eu antevejo para o futuro da humanidade, pela condição espiritual que vocês estejam, atravessar a fome, a guerra, a morte. E o cavaleiro branco, algumas interpretações dizem que ele é o próprio Cristo, não é? E outras dizem que ele é o anticristo. Deixa eu pegar aqui no Apocalipse para poder ver qual é o capítulo certo que eles estão. Acho que é o capítulo 4. Deus é amor. Espera lá. Apocalipse, as cartas. Aqui, é o capítulo 5 mesmo. É no capítulo 5 que eles saem. Quebra o primeiro selo, sai então o cavalo branco. No segundo selo cai o cavalo vermelho, que vai tirar a paz das pessoas. E tem uma grande espada, ele é a guerra. Terceiro selo é o cavalo preto, que sai com uma balança na mão, que dizem que é o mercantilismo, é o capitalismo que vai gerar fome. Aqui tem miséria, tem fome, tem um monte de coisa. Então, o terceiro selo seria o egoísmo humano,
a morte marcada pela desigualdade. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que vem... Não, o quarto que é a morte. O quarto é a morte, que veio para matar as pessoas pela fome, pela guerra, pela mortandade de feras, etc. Ou seja, é uma síntese dos sofrimentos que a humanidade tem. Refazendo, reorganizando as ideias. O cavaleiro branco varia, depois o vermelho, que vem a ser a guerra, o cavaleiro preto, que é esse egoísmo, a busca pelo mercantilismo, alguns falam que é o capitalismo, esse desespero pela posse das coisas que vai gerar fome e desassistência, e o quarto, que é a morte, que é o cavaleiro amarelo. Ele é a morte.